Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aquela paz que excede todo o entendimento. Nós sabemos que o mundo está à procura de paz, mas a verdadeira paz só se encontra na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu estava a semana toda meditando dentro desta passagem. É uma parábola. Para quem não entende, parábola é uma comparação com aquilo que é real. Jesus, ele falava muito em parábolas. E a pessoa que não entendia aquela parábola, o que ele estava querendo dizer, o procurava. Depois que eu terminar de pregar aqui, se alguém não entender, pode me procurar, que eu vou responder. Eu quero falar com respeito ao filho pródigo. É uma passagem que eu ainda não era crente na pessoa de Cristo. Eu já ouvia os crentes pregarem com respeito a esta passagem. E eu gostaria que você, que nos ouve nesta manhã, ficasse atento. Jesus está voltando. Não é tempo de perder tempo. É tempo de nós aproveitarmos os nossos tempos, os minutos e segundos que nós temos na presença de Deus. Mas o Deus que eu estou me referindo não é aquele Deus escrito com letra minúscula, não. É o Deus escrito com letra maiúscula. Porque o único Deus escrito com letra maiúscula é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo e de todos, e que é dono da minha e da sua vida, independente da sua situação. Fique atento. Você que não gosta de ouvir pessoas falar, não gosta de ouvir conselho do seu pai, da sua mãe, em nome de Jesus Cristo, fique atento a esta palavra nesta manhã. A mensagem que eu vou pregoar aqui hoje não é uma mensagem difícil de entender. Eu não vou falar palavras difíceis que você precisa ter um dicionário na sua mão para você entender, não. Basta você ouvir e dar crédito a esta palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar no seu coração. Aleluia. Eu vou ler. Nos acompanhe. E depois nós vamos ver o que é que Deus tem para nós aqui. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A partir do versículo 11. Diz assim a palavra: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse a seu pai: me dê a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua ou distante, e os seus bens vivendo e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidade. E foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o enviou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-la, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha que palavra! Que palavra maravilhosa! Aqui está falando com respeito a um cidadão. Eu acho interessante nesta passagem, nesta parábola, que não fala da esposa, mas fala que ele tinha 2 filhos. E sendo que o mais moço deles, o mais jovem, quem é pai sabe o que esta palavra está querendo dizer. Fica um ponto de interrogação ao nosso coração. Por que tinha que ser exatamente o mais jovem? Não, a pergunta é esta: o porquê tinha que ser exatamente o mais jovem? E nós sabemos que o mais jovem é o caçula. É o filho caçula. Não que o pai ou a mãe ame os outros mais do que o caçula, mas parece que tem um apreço maior. O pai, mas a mãe, preocupa mais com o mais novo. Talvez seja por causa da falta de experiência, mas é o mais novo. Chegou para o seu pai e pediu para o pai a parte da herança que lhe pertencia. Eu não vou entrar detalhadamente aqui dentro, porque o tempo é curto. O tempo é curto. E o pai em silêncio. Diz a Bíblia que o pai em silêncio, eu estou falando literalmente, irmãos. Depois nós vamos falar no espiritual. Vou trazer para o espiritual, para a nossa vida espiritual. E o pai silenciosamente repartiu entre os 2 aquilo que lhe pertencia, a sua herança. Só que aquele pai, eu acredito que ele nem imaginava. Eu acredito que não passava pela sua cabeça que algo tão ruim iria acontecer.
Diz a Bíblia que dias depois, aquele filho mais novo, caçula, aquele jovem, sem experiência nenhuma com o mundo, ajuntou a sua mala. Naquele tempo era aquela mala mesmo, né? Não é essas mochilas de hoje. Pegando aquela mala. Eu imagino como ficou o coração daquele pai quando ele viu o seu filho com aquela mala nas mãos. Eu imagino o que aquele pai sentiu quando ele viu o seu filho mais novo, aquele caçula, sem experiência nenhuma com o mundo, ajuntando a sua mala e partindo. E o pior, dá a entender que ele nem conversou com o pai. Ele nem perguntou para o pai se ele poderia ir. Ele tomou uma decisão própria. Ele decidiu ir-se embora. Eu imagino aquele pai olhando aquele filho partindo. Ele não disse nem para onde ia. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra bem distante. O seu pai não sabia nem aonde aquele filho estava. E o pior aconteceu. Diz a Bíblia que ele, chegando naquela terra, ele gastara todos os seus bens, tudo que ele tinha, ele gastara com os falsos amigos, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amigo é Cristo, é Jesus. Com os falsos amigos. Eu imagino aquele moço, aquele jovem assentado naquela mesa rodeada de amigos, enquanto ele ainda tinha dinheiro. Ele gastara com as meretrizes. Chegou ao ponto que acabou tudo que ele tinha. Estaca zero. Estaca zero. Não tinha mais dinheiro. Ali estava ele naquela cidade, sem dinheiro, sem as mulheres e sem os falsos amigos. Todos os abandonaram. Mas Deus tem sempre uma porta. Deus tem sempre uma solução quando Ele tem um propósito na vida do homem. Deixa eu dizer para você nesta manhã, você que está me ouvindo. Deus não te colocou do outro lado para que você hoje ouvisse esta palavra. Se Deus te colocou do outro lado hoje, agora, para que você ouvisse esta mensagem, esta palavra da parte de Deus, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não importa a situação que você esteja neste momento. Deus manda dizer para você que ouve essa palavra nessa manhã. Você nunca deixou de ser o caçula de Deus. Esta parábola, ela demonstra para mim e para você o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama. Tem pessoas me ouvindo nesta manhã que têm pensado em tirar a sua própria vida. O diabo tem falado no seu coração: tire a sua vida, porque não há mais solução. Deus diz para você nesta manhã: ainda há uma porta aberta. Nem tudo
tudo está perdido. Eu imagino aquele jovem assentado numa praça como aquela, e tem pessoas ali assentado naquela praça que está na mesma situação daquele filho pródigo. Não por falta de conselho dos pais, não por falta de conselho dos avós. Hoje está nessa situação. O diabo tem te colocado dessa maneira. Você pode ter perdido tudo, mas Deus diz para você nessa manhã: você é o meu caçula. Eu te amo. Eu quero que você se arrependa e volte hoje. Ainda há esperança pela tua vida. Nem tudo está perdido, porque existe um Deus que tem poupado a sua vida. Você tem perdido muitas coisas materiais, mas tem poupado, Deus tem poupado a tua vida, para que hoje você pudesse ouvir esta palavra. É uma palavra que liberta, é uma palavra que muda, é uma palavra que transforma, é uma palavra que quebra as correntes, é uma palavra que tira o homem do fundo do poço. Aquele moço estava ali, perdido naquela terra, sem parentes e sem amigos, e sem dinheiro. Mas diz a história, diz a parábola, que um cidadão daquela terra, eu acredito que aquele moço, aquele jovem, ele implorou, a ponto daquele cidadão. Eu imagino a situação que estava aquele jovem ali, uma coisa caótica. Eu creio que ele estava barbudo, sujo, todo rasgado, descalço, maltrapilho mesmo, sujo, a ponto daquele homem olhar para ele. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar dessa forma, porque ele dá linha de pensamento dessa forma. Eu acredito que aquele moço olhou para ele e disse: gente, eu tenho tanto emprego bom para esse rapaz, mas eu não vejo outro jeito. Eu vou mandar ele para o campo, porque ele já parece porco mesmo, está parecendo um porco. Eu vou levar ele para aquele campo e vou colocar ele para cuidar dos porcos. Ele desceu. Ele desceu a parte mais baixa que um ser humano pode descer. É um lugar que nenhum judeu queria estar. É dentro de um chiqueiro, junto com os porcos. A Bíblia diz que ele dava vontade, mas essa vontade aqui eu vou mais à frente. Ele comia mesmo com os porcos. Ele se alimentava daquilo que os porcos comiam. Mas o que foi que aconteceu?
Ele fez uma reflexão na sua vida. Deixa eu dizer para você nessa manhã, Deus está falando hoje aqui. Desde o começo Deus está falando e Ele vai continuar falando enquanto tiver este culto aqui. Deus está falando nesta manhã. Aquele jovem, aquele moço, ele chegou a um ponto de fazer uma reflexão da sua vida. Ele olhou para ele de cima a baixo. Faça isto nesta manhã. Nem tudo está perdido. Você está sofrendo porque falta humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Ele está de braços abertos, te esperando para te abraçar e tirar você dessa situação. Então você precisa humilhar. Seguir o exemplo daquele jovem. Diz a Bíblia que ele fez uma reflexão da sua vida. E olhou para trás. E disse: quantos trabalhadores, os jornaleiros de meu pai, neste momento, têm abundância de pão. E eu aqui morrendo de fome. Eu acredito que ele dizia: o meu pai me tratava tão bem. Ele nunca deixou me faltar nada. E eu tomei uma decisão errada. Olha a situação que eu estou. Eu estou pior do que o desempregado de meu pai. Sabe o que eu vou fazer? Diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele reconheceu. E começou a ensaiar. Diz a Bíblia que ele fez uma reflexão da sua vida. Levantar-me-ei. Só levanta quem está caído. Só levanta quem está caído. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Porque quando o homem faz coisa errada, a primeira coisa que ele peca é contra Deus, o seu Criador. Olha o reconhecimento daquele moço. Pequei contra o céu e perante ti. Faz de mim, pelo menos, como um dos teus jornaleiros, trabalhadores. Ali foi só um ensaio. Mas o mais importante ainda, que ele reconheceu, levantou e tomou a atitude, deu o primeiro passo. Eu acredito que aquele pai, as fazendas naquela época tinha aquela varanda bem de frente para, né? A Bíblia não diz, mas eu acredito que aquele pai, todos os dias, as madrugadas, ele debruçava dali e ficava de longe olhando, esperando um dia aquele filho voltar, porque ele tinha uma convicção que um dia ele iria voltar. Deixa eu dizer para você nesta manhã, eu não estou aqui nesta manhã à toa. Eu estou aqui e Deus está falando com você, porque Deus sabe que você vai tomar essa atitude. Deixa de ser covarde. Não espera nada deste mundo. Diz a Bíblia que, se nós olhamos dentro da palavra aqui, diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada. O que é que nós entendemos aqui? O que o diabo toma, ele não devolve.
O que o diabo te tomou, ele não vai te devolver. Se você continuar nessa situação, a coisa só vai piorar ainda mais. O mundo não devolve nada para ninguém. Perdeu, está perdido. Mas Jesus, nesta manhã, Ele quer te restaurar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. É uma nova. Não pensa que a velha acabou, não. A velha história continua. A Bíblia manda nós olhar para trás e ver da onde Deus nos tirou. Dá-nos a entender que a velha história, ela não acaba, ela fica lá. Nós temos que olhar para trás e reconhecer da onde Deus nos tirou. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O passado vai ficar para trás. Mas você, na hora do momento difícil, você vai olhar para trás e falar assim: não, eu prefiro continuar com o Senhor, porque quando eu estava lá, eu não tinha nada. Eu estava dentro de um chiqueiro. Deixa eu dizer para você que me ouve nessa manhã. Deixa eu dizer para você que me ouve nessa manhã. Esse pobre miserável aqui, Deus está falando, não é só com o mendigo, aquele que está sentado ali, não. Com você também, que tem carro importado, loja. Tem um cargo muito importante nessa terra. Com Deus não tem diferença de judeu com grego, não. A palavra é universal. Ele está falando com todos os homens, em todos os sentidos. É Deus maravilhoso. Hoje é manhã de mudança, de transformação. Tem muitos comerciantes que Deus tem fechado a porta do comércio dele, porque ele não tem tido tempo para adorar a Deus. Tem crente assim? Tem crente que começa a crescer, abre uma loja, começa a crescer, e quando pensa que não vai à falência, porque para de adorar a Deus, para de participar dos cultos. Aí os clientes passam na porta dele e vai comprar do vizinho. Paga até mais caro, porque é Deus que manda o cliente para o comerciante. Aleluia. Não adianta o homem levantar o tupete, não. É Deus que abre porta e é Ele que fecha. Ei, Caramanabá. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus está falando aqui com todas as classes de pessoas. Com preto, branco, azul, amarelo, marrom, soberbo, ignorante, todas as áreas. Aleluia. Jesus está voltando. É tempo de conserto. É tempo de mudança. Tem muitas pessoas que estão brincando de religioso, brincando de crente, mas nesta manhã recebe esta palavra, e esta palavra vai mudar o seu caráter. Nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que aquele pai estava ali, com seu coração apertado, mas estava. Ele tinha certeza que aquele filho um dia iria voltar. Não deu outra. E ele tomou a decisão e foi mesmo. Antes dele ver o pai já tinha visto ele. Antes de você ver a Deus, Deus já te viu, já te viu. É por isso que eu estou aqui nesta manhã. É porque Ele te viu aí.
Jesus é a porta de escape para a sua vida. E Apocalipse fala que o Senhor tem a chave do céu e do inferno. Se Ele tem a chave do céu e do inferno, é porque é só Ele que abre e que fecha. Ele põe lá quem Ele quer. Tem muitas pessoas me ouvindo aqui nessa manhã. Aquele moço, quando seu pai viu ele, diz a Bíblia que o seu pai correu de encontro com ele, e o abraçou e o beijou. Aí ele repetiu o que ele disse lá dentro do chiqueiro. Ele repetiu o que ele disse lá dentro do chiqueiro. Pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que o pai cortou a sua fala. Chamou os seus empregados, vem cá depressa. Traz a roupa melhor que tiver e veste nele. A vestimenta da justiça. Coloca nele um anel no dedo. Quantas pessoas querem ter um cartão de crédito hoje não tem? Aquele anel simbolizava muitas coisas na vida daquele jovem. Coloca uma alparca nos seus pés. Nada